Então, gente, aqui de volta, já dentro do nosso assunto, do seu empoderamento pessoal. Ah, mas como que é esse empoderamento? Como é o poder pessoal? Você se sente aí empoderada, empoderado, realizando realmente aquilo que você gosta de fazer, de realizar, não perdendo a sua força, não perdendo sua força para o outro. Quando o outro comenta algo de você, você fica muito chateada, muito chateado. Você cai fácil nas coisas? Tá sentindo sem energia, sem vida para tocar os teus projetos? Então você dá um passo, dois, depois cai e regride. Como é que tá a tua vida aí? Você está se encontrando dentro do teu propósito aqui na Terra? Então a gente sempre fala aqui sobre a tua ferramenta, não é? Você já descobriu a sua ferramenta, já sente qual é essa ferramenta que vem te dar, né, esse poder, porque quando você realmente faz aquilo que está dentro de você, que é a tua alma que quer fazer aquilo, e aí você vai descobrindo o teu poder pessoal. Tem muitas pessoas que ainda não sabem, não descobriram, né, não estão empoderadas, não está ali com o teu poder vibrando, e aí qualquer situação a pessoa cai, fica chateada, chateado, entra em ansiedade, depressão, né? Não sabe o que veio fazer aqui neste mundo, neste planeta, por que nasceu, por que eu estou aqui, eu não sei, eu faço uma coisa que eu não gosto, eu trabalho porque eu sou obrigada, porque eu sou obrigado a fazer isso, mas eu não gosto realmente. Então, o que nós vamos ajudar você aqui sempre, independente do tema de reprogramação, é se encontrar dentro da tua ferramenta, não é? Aqui nós temos um mentor que ele é de muita, muita, muita luz, muito, muito, muito amor, assim, ele é uma coisa, nossa, e ele sempre fala isso, né? Todos nasceram com uma ferramenta. Não existe ninguém neste planeta sem uma ferramenta. O que ele quer dizer? Que dentro de você existe aí, né? Essa chama, essa força. Isso que você veio para fazer, para desenvolver, independente. Aqui ele não fala só de questões espirituais, não é? Então, a minha ferramenta, a Euneiva, é lidar com essas questões espirituais energéticas. E é isso que eu transito bem, né? Estudo, eu gosto, a minha vida é isso, não existe vida para mim sem isso. Mas para você pode ser outra coisa, não é? Não precisa ser só no mundo espiritual. Você pode ter nascido com a tua ferramenta de ser um grande advogado, uma grande professora, um grande professor, trabalhar em ONGs, sei lá, tem tanta coisa aí, costureira, trabalhar com comida. Então, vamos abrindo já a mente, tirando certos preconceitos, tá? De achar que propósito é só conectado com a questão material, a questão espiritual, de uma forma fechada de ver, porque de uma forma mais expansiva, tudo é conectado com a espiritualidade. Claro, todas as profissões são conectadas com a espiritualidade. Então, aqui a gente vai ajudar a isso. E como foi a minha história, bem resumido, com relação ao meu pai, né? Porque meu pai sempre teve uma relação conturbada com a minha mãe e eles viveram juntos até os meus 12 anos de idade. Então, quando a gente era bem pequeno, assim, nós éramos em cinco, né? Agora somos em 4, que a mais velha faleceu. A gente não percebia muito, assim, eu não via muito meus pais brigarem, mas a gente percebia uma certa energia no ar, assim, né? Uma coisa que não era muito legal, porque a criança percebe, né? Por mais que você esconde, a criança percebe. E depois, quando eu fiz 9 anos, que eles brigavam mesmo, assim, declaradamente. Então, para a criança isso é péssimo, né? Eu ficava em pânico, eu não queria. E a criança, o filho, é mais a mãe do que o pai. A grande maioria, vamos dizer assim, não é? Porque é a mãe que dá vida, né? Então a gente fica ali na barriga da mãe. Ai, que gostoso. A mãe é tudo, né? Dentro desse seu olhar aí, né, de criança, a gente recebe tudo da mãe. Então ninguém quer ver o pai brigando com a mãe, né? E quando a gente fez 12 anos, ele saiu de casa, foi embora e abandonou mesmo. Então, o que isso causou para nós, as crianças da família ali, né? A gente não viu o nosso pai realizar, né? Eu não vi ele magnetizar, realizar coisas para a nossa família, não é? Então, realizar, que eu digo o quê? Dentro das questões materiais mesmo, né? A gente não teve uma condução do pai, toda a condução foi da mãe.
Ela trouxe tudo que ela pôde fazer e muito mais, né? Uma pessoa maravilhosa, guerreira, mas nós não vimos nosso pai executando e trazendo coisas, né? Comprando casas, fluindo dentro do trabalho dele. A gente não viu nada disso. Então, nós crescemos com esse déficit da parte masculina. Então, consequentemente, todos os filhos tiveram dificuldades financeiras, dificuldades de se estabelecer na vida, tá? Muitas dificuldades de realizar coisas, por mais que a gente estudou muito, né? Eu estudei muito, eu batalhei, né? Fui atrás das minhas coisas, a outra mais velha já casou, enfim. E aí, resumindo, trouxe esse olhar de dificuldade de realização. Eu só pude compreender isso há uns anos atrás, quando eu comecei a adentrar nos estudos de constelação, mas eu não sou consteladora, tá, gente? Só sou assim, eu gosto muito de estudar e observar a constelação, que é algo maravilhoso. Também dentro do xamanismo. E depois, quando eu desenvolvi e canalizei os processos de mesa, e aí eu consegui observar como é importante a energia do pai, como é importante a energia masculina de execução. Por quê? Em cada ser existe as duas polaridades, tá? Então, nós estamos na terceira dimensão. Esta dimensão é uma dimensão dual. Nessa dimensão nós temos as energias opostas, que é o que nós conhecemos como positivo e negativo, o yin e o yang, o masculino e o feminino. Estas duas vibrações todos temos dentro. Então, você é mulher, né? Você tem a tua energia feminina e também a masculina. E você que é homem, você tem a tua energia masculina e também a feminina. Então, a que se refere a energia feminina? A energia de intuição, não é? A mulher não tem essa intuição aí? A gente tem intuição, a gente tem sensibilidade, criatividade, porque nós geramos, não é? Então a mulher, ela tem a geração dentro de si, o próprio corpo da mulher gera uma nova vida. Essa sensibilidade, que até às vezes é confundida com fragilidade, não é? Porque a mulher, ela é subjetiva. Então, às vezes se confundem a mulher como sexo frágil, mas não é sexo frágil, não é? O aspecto feminino, às vezes, traz essa conotação de que é algo frágil, mas não é, muito pelo contrário. A mulher tem um poder muito grande, não é? De gerir, de gestar, de criar, de ter o sexto sentido, algo a mais. Isso todas as mulheres têm forte dentro de si e os homens também têm. Esse é o aspecto feminino dentro do homem que é muito criativo, que trabalha através de intuição, enfim. E a mulher também tem o seu aspecto masculino dentro de si, mas aí dentro dos trabalhos espirituais que eu desenvolvo, que eu estudo, é muito dificultoso para a mulher lidar com esse lado masculino dentro de si, com a energia masculina, não é? Então, qual é a energia masculina? Se por um lado a mulher ela é criativa, né? ela tem capacidade de criar, de gerar, o homem tem a capacidade de realização, de execução, né? Então, dentro da falta que eu tive do meu pai, o que eu percebi em mim? Que eu sempre fui muito criativa, sempre fui muito intuitiva, muito espiritual, desde que eu me conheço por gente, mas eu tinha dificuldade de realizar coisas. Quando chegava na hora de executar e fazer aquilo se manifestar na matéria, aqui nessa dimensão, eu tinha muita dificuldade de trazer isso, de realizar, porque na verdade eu não fui criada com esse aspecto do meu pai, né? Então, e para eu equilibrar tudo isso, é tudo isso que eu falei, né, gente? Constelação familiar, mesa, muitos estudos, enfim. Nós estamos aqui para isso, na reprogramação, para te ajudar, ok? Fora outros aspectos, né, que a ausência do pai causa na vida do filho. Porque o primeiro contato do filho é com a mãe, não é? Então,
a mãe é tudo ali para o filho nos primeiros anos de vida, mas chega um momento que a mãe deve apresentar, né, deve passar também para o pai que chega com, vamos dizer assim, é o pai que apresenta o filho para o mundo. Tá? Para vocês compreenderem melhor, vou dar um exemplo. Por exemplo, eu vou lá para o parque com a minha filha é pequenininha, tem 3 anos, vamos dizer o exemplo. Minha filha não tem 3 anos, ela tem 20 anos hoje, viu? E aí, ali no parque, a mãe, ela quer proteger o filho. Eu quero proteger a minha filha de todos os locais que para mim inspiram perigo. Então, eu vou ficar em cima da minha filha, né? Se ela vai no escorregador, eu vou lá junto com ela pegando na mão dela. A mãe, ela é protetora, tá? Ela traz a segurança e a proteção para o filho. Já o pai é diferente, né? Ele vai observar ali aonde são os locais que correm risco, vai deixar o filho afastado daquele local e vai soltar o filho ali no parque para ele brincar. Então, na verdade, o pai é aquele que nos leva para o mundo. É o pai que nos apresenta oportunidades, tá? É o pai que complementa assim a nossa coragem quando necessário. É o pai que nos faz agir e seguir em frente. Então, para a gente, para a criança, o pai é o símbolo máximo da autoridade em casa, não é? E pode até ser que talvez por isso, né, muito incompreendidos os pais são, né, julgados, eles devem nos prover, né, a segurança, a disciplina, a alimentação, vamos dizer assim, tá? É o pai que nos permite crescer, mesmo que para isso eles arrisquem, né, os seus papéis de heróis. Nós, os filhos, a gente é tão infantil nesse amor, a gente deseja tanto, né, o amor do pai, o pai é aquele grande herói, né? Eu lembro quando eu era pequena, quando eu tinha uns 9 anos, e meu pai morava com a gente ainda, né, e ele trabalhava à noite, e as noites que ele estava em casa, que ele folgava, para mim aquilo ali era o máximo. Nossa, eu dormia muito, me sentindo muito segura pela presença do meu pai. E ele estava ali, para mim, nada de mal ia acontecer, não é? Mas os pais realmente são heróis, não por esses motivos que nós acreditamos, não é? Então eu acreditava nesse motivo que ele estava ali me protegendo. Nossa, ali não ia acontecer nada com a minha família, existia o meu pai ali. Então ele ia nos proteger. Então é uma criança, né, que tem essa imaturidade, né, de acreditar dessa forma de ilusão. Mas existe o aspecto do pai realmente é te apresentar aí para a vida. E é isso, né? E a mãe, aí enquanto a mãe alimenta, o pai cuida da segurança, vamos dizer assim, não é? Então, no primeiro momento, o trabalho mais pesado é o da mãe mesmo, né? E é isso, é de quem um filho precisa nos primeiros anos, né? A mãe que alimenta, lhe dá o peito, gera, né, o leite para alimentação, para que o organismo cresça saudável, dá o amor, tá? Mas aí o tempo vai passando, e depois que foi garantido nessa sobrevivência nos primeiros anos, aí vem o pai que vai guiar o filho para o mundo, para a descoberta, né, do mundo, para o voo. Então, ele vai trazer os nossos referenciais masculinos, vamos dizer assim, né? Então, para um filho homem, por exemplo, é onde ele encontra a força para ser o que seu papel permite, né? E aí o pai vai buscar nele próprio toda aquela força que ele precisa, como trazer no papel de pai para poder conduzir o teu filho, não é? Então, através dessa convivência com o pai, um garoto, por exemplo, ele cresce e vive o que há de mais poderoso no mundo masculino, né? E aos poucos ele vai ali encontrando sua identidade, as suas possibilidades, tá? E na filha mulher, o que acontece? Acontece o mesmo, com a diferença que após os primeiros anos com a mãe, a filha deve ir para o pai. Ela deve ir aprender a caminhar no mundo, né? Então a mãe libera a filha para o pai, para depois lá na frente a filha volta para a mãe, onde ela deve tomar todo o conhecimento, né? Todo o seu feminino para seguir adiante, ok? Mas observa que nos dois casos o pai é essencial para o bom desenvolvimento dos filhos e para que o movimento deles para o mundo seja realizado com sucesso.
Então, eu lembro que a minha mãe, como ela tinha muito ódio do meu pai, depois que eles se separaram, enfim, mas ele continuou, assim, enviando pensão, tudo, mas com menos contato. Mas eu queria falar com meu pai e a minha mãe não deixava. Então, observa aí que nós, filhos, só conseguimos e amamos nossos pais quando a mãe permite. É bem isso, né? É isso que eu aprendi na constelação familiar de Bert Hellinger. Então ele fala isso, e realmente porque eu vi que a minha mãe apenas liberou que nós amássemos nosso pai, agora depois de ele já tá velhinho, não é? Então ela nunca deixava, ela xingava, ela falava que se alguém fosse falar com ele, ela ia mandar morar com ele, então eu tinha medo de amar meu pai, não é? E isso causou um dano muito grande aqui pra gente, né, para os filhos. Vou terminar esse áudio aqui e voltamos no próximo, ok?